segurança. Essas foram as primeiras sensações que a professora Antônia Maria sentiu ao receber a notícia sobre um câncer de mama. A descoberta veio depois de algumas dores no braço e a realização de exames de rotina. Inicialmente eu descobri com aparecimento de linfonodos, certo? Que davam uma dor nos braços, aí eu fui fazer um exame e foram detectados linfonodos, né? Esse aí foi o primeiro momento. Posteriormente eu tive que fazer outros exames de ultrassons, e aí que foi diagnosticado o caroço abaixo da auréola, que foi constatado o câncer, né, propriamente dito. No seu próprio interior, ela buscou as forças para enfrentar a luta que estaria pela frente. Contou com o apoio dos amigos e especialmente da família. Apesar do momento difícil, manteve no coração a certeza da cura e total superação. Sempre tive essa certeza comigo, né? Eu sairia dessa curada. Então a força é muito importante. Eu tive essa força dentro de mim, mesmo com todas esses percalços, essas adversidades no entorno, mas eu sempre tive a força de Deus comigo e foi o que foi me levando adiante. A doutora Ana Gabriela, especialista em mastologia, explica que as políticas públicas do Estado não são suficientes para atender e alcançar as mulheres ainda na fase inicial da doença, quando o tumor está pequeno e o corpo não dá os sintomas. O tumor começa bem pequeno, 0,5, 0,6, porque existe uma fase do câncer que a gente chama subclínica, que é aquela fase de, apesar do tumor já existir na célula, não tem como a gente ver célula. Então tem que ter uma fase que o tumor existe, mas os exames não são capazes de detectar, que é a fase subclínica do tumor. Então, quando o tumor passa a ser detectável, ele também ainda é muito pequeno, né? Tumores menores que 1 centímetro, tumores de 0,5 centímetros. Então, esses tumores não têm a capacidade de dar sintomas. Então, a única forma que a gente tem de descobrir esses tumores tão pequenos é através dos exames de prevenção. Ela detalha que a minoria dos casos está ligado ao fator genético. Por isso, as mulheres não devem relaxar com o exame da mamografia. Cada 100 casos de câncer de mama, nós teríamos apenas 10 com algum tipo de história familiar. Então, na verdade, a grande maioria, 90 casos, não teriam história familiar nenhuma. Então, a gente não pode dizer, porque eu não tenho, minha mãe não teve, minha tia não teve, minha filha não teve, eu estou protegida porque elas não tiveram. Não, não é assim. Então, a maioria dos casos são esporádicos. O que são casos esporádicos? São casos que não têm história familiar nenhuma. Então, isso, a falsa proteção de você não ter história familiar, é importante você fazer os seus exames anualmente. Porque se você for esperar ter história familiar, eu vou diagnosticar apenas 10 cânceres. Quer dizer, eu vou deixar de diagnosticar 90 mulheres, porque elas estão se achando protegidas porque não tem história familiar. Outro fator importante é a corrida contra o tempo. Quanto mais cedo detectado e iniciado o tratamento, maiores são as chances de cura. Seja ele da mama, seja ele qualquer tipo, ele é uma doença tempo-dependente. Por quê? Como eu falei no início, a célula ela se replica. E essa é a característica do câncer, da doença câncer, seja ele de mama, de qualquer parte do nosso corpo. Essa célula ela multiplica muito mais rápido do que uma célula normal. Então, essa replicação, essa característica da doença faz com que o tempo entre o diagnóstico e o tratamento seja importante para nós termos as melhores chances de cura dessa doença. A paciente precisa saber que não vai enfrentar tudo sozinha. No hospital, uma equipe multidisciplinar acompanha a mulher durante e depois do tratamento. Temos aqui no Hospital São Domingos a intenção de começar a nossa linha de cuidados em mastologia. E essa linha de cuidados ela é um exame, uma tentativa multidisciplinar da paciente, da suspeita até a primeira consulta com o oncologista demora em média 40 dias. Então, nesses 40 dias, ela deveria ser diagnosticada, submeter a sua cirurgia, recuperar para poder fazer pelo menos a sua primeira consulta. Não digo iniciar exatamente ao primeiro dia da quimio, mas está apta a começar uma outra etapa da estação, né? Uma outra estação, que é a quimioterapia. Só que para isso precisa de uma sensibilidade muito grande, uma sensibilidade de toda uma equipe, né? Então existe um esforço muito grande dos gestores aqui no hospital, da equipe de mastologia, da equipe de oncologia, de proporcionar essa linha de cuidados aos nossos clientes para que esse tempo não seja um tempo tão longo para início da quimioterapia.
essas pessoas que estão passando por esse problema hoje também podem se dizer que vão vencer e são vencedoras assim como eu.